Este é o primeiro vídeo do curso de Macroeconomia disponibilizado pelo Portal da Sabedoria e nele vou introduzir alguns conceitos económicos. O primeiro conceito económico que vamos ver é o conceito de economia. E a economia é a ciência social que estuda como os indivíduos tomam decisões. Decisões que dizem respeito à forma como os indivíduos afetam os seus recursos, recursos esses que são escassos, ou seja, existem em quantidades limitadas na economia, como por exemplo o recurso tempo ou o recurso dinheiro, e estes indivíduos tomam decisões de forma a afetar os seus recursos escassos a necessidades que são ilimitadas. E como as necessidades que os indivíduos pretendem satisfazer são ilimitadas e os recursos para as satisfazer são escassos, os indivíduos terão de fazer escolhas, tomar decisões. Escolhas essas que devem permitir aos indivíduos utilizar os recursos da maneira mais eficiente possível, ou seja, que lhes permitam retirar o maior nível de satisfação possível a partir da utilização desses recursos. Por exemplo, neste momento, podias estar a fazer outra coisa, em vez de estares a ver este vídeo. Podias estar a praticar exercício físico, a ver um filme ou a conversar com um amigo. A única razão para estares a ver este vídeo é porque consideras que esta é a melhor forma de utilizar o teu tempo, que é um recurso escasso. Portanto, neste caso, o tempo é um recurso escasso. E como o tempo é um recurso escasso, ao estares a dedicar o teu tempo a uma determinada atividade, estás a prescindir de outras atividades que poderiam ser feitas se dedicasse esse tempo para outras atividades. E, portanto, todas as decisões que os indivíduos tomam terão um custo, que designaremos por custo de oportunidade. E o custo de oportunidade será a melhor alternativa que é sacrificada por o indivíduo estar a utilizar um determinado recurso para uma determinada atividade. Por exemplo, se não estivesse a ver este vídeo, estivesse a conversar com um amigo, então a melhor alternativa que poderias dedicar ao teu tempo se não estivesse a ver o vídeo era conversar com um amigo. E, portanto, ao estares a afetar o teu tempo para ver este vídeo, estás a abdicar de uma conversa com o teu amigo. Neste caso, é o custo da oportunidade de teres afetado o teu tempo para a necessidade de ver o vídeo. E visto o conceito de economia, vejamos em que ramos é que a economia está subdividida. E a economia está dividida em dois campos de análise, a macroeconomia e a microeconomia. A macroeconomia, como o próprio nome sugere, ocupa-se de variáveis económicas agregadas, the big picture. Isto é, a macroeconomia ocupa-se de grandezas económicas que respeitam ao país como um todo, ou a um conjunto de países. E estas grandezas económicas incluem, por exemplo, o produto interno bruto, a inflação, o investimento, o consumo, entre outros. Pelo contrário, a microeconomia estuda a economia a um nível desagregado, ou seja, estuda as decisões, o comportamento de agentes económicos de pequena dimensão, como indivíduos ou empresas. E vejamos dois exemplos que nos permitem distinguir melhor estes dois ramos. No âmbito de uma análise de preço, por exemplo, se por hipótese pretendêssemos averiguar como se estabelece o preço de mercado de um bem em particular, portanto, por exemplo, o trigo, estaríamos a entrar no domínio da microeconomia. Pelo contrário, se em vez de nos centrarmos num bem concreto, estendêssemos o nosso campo de análise para todos os bens de consumo final da economia, e se nos questionássemos, por exemplo, qual foi o nível geral de preços da economia, que representa uma média ponderada dos preços dos bens e serviços finais da economia, num determinado período, estaríamos então a entrar no campo de análise da macroeconomia. Portanto, uma pergunta pertinente no âmbito de uma análise de preços para a macroeconomia seria qual o nível geral de preços da economia. Da mesma forma, no âmbito de uma análise de produção, compete à microeconomia questionar-se, por exemplo, sobre quantos hambúrgueres que a McDonald's deveria produzir de forma a maximizar o seu lucro, portanto estudar, no fundo, a tomada de decisão de uma empresa a nível individual, de um pequeno agente de decisão. Por outro lado, uma questão pertinente para a macroeconomia seria responder à seguinte pergunta: qual foi o valor de todos os bens e serviços produzidos num determinado período? Um último conceito que é importante reter é a diferença entre afirmações positivas e afirmações normativas. As afirmações positivas são meramente descritivas, apenas relatam como as coisas são. Descreve fatos objetivos que podem ser comprovados a partir de evidência empírica. As afirmações normativas têm subjacente um critério de valor, uma opinião. Portanto, incorporam uma opinião pessoal do indivíduo de como as coisas deveriam ser.
Um exemplo de uma afirmação positiva seria, por exemplo, a seguinte afirmação: a redução no preço das bebidas alcoólicas levou ao aumento da procura de bebidas alcoólicas pelos jovens. Esta afirmação é uma afirmação positiva porque descreve um facto objetivo. Este facto pode ser comprovado a partir de informação estatística que seja recolhida. Um exemplo de uma afirmação normativa seria, por exemplo, o desemprego é mais prejudicial que a inflação. O desemprego e a inflação são dois fenómenos económicos com impactos económicos e sociais distintos. E, portanto, esta afirmação depende um pouco como o indivíduo interpreta a intensidade dos efeitos destes dois fenómenos. Portanto, tem subjacente uma opinião, um critério de valor do indivíduo que faz esta afirmação. E, vista esta diferença entre afirmações positivas e normativas, concluo este vídeo. No próximo vídeo, vamos dar início ao estudo da quantificação da atividade económica. Para uma economia com as características de ser fechada ao exterior e não ter Estado.